Então, pessoal, hoje no nosso resumo de livros, nós vamos ler um livro de Beverly chamado Mulher Controlada pelo Espírito. O que seria uma mulher controlada pelo Espírito? Há um tempo atrás se fazia o teste do QI, não é? Teste para saber o nível de inteligência de alguém. Aí detectava se a pessoa ela era superdotada ou se ela não era superdotada. Por quê? Se a pessoa soubesse todas as coisas, ela era... sabia tocar violão, sabia bordar, sabia costurar, sabia um monte de coisa, então ela era superdotada, ela sabe de tudo. E na verdade, o tempo foi passando e os estudiosos chegaram à conclusão de que o superdotado, ele não pode ser uma pessoa só ser classificado como superdotado e o outro ser classificado como alguém que não sabe nada, não é? E não é assim. O ser humano, eles, na verdade, a maioria dos seres humanos, eles são superdotados, tem conhecimento em alguma área da sua vida. Sabe tocar violão com excelência, às vezes não precisa nem ir para a escola, ou já nasce e de repente já começa a ser falante, né? Saber ter uma boa desenvoltura, saber falar bem com as pessoas, ou então vão crescendo, vão descobrindo que com facilidade escreve, não é? São poetisas, poetas, e aí a gente descobriu então agora com a pesquisa atual que as pessoas elas são super inteligentes, cada um na sua área, então todos são super importantes e a lista mudou. Nessa lista agora tem 7 níveis de superdotação e uma delas é conheça-se a si mesmo. É uma pessoa superdotada, considerada como superdotada, aquela que se conhece a si mesmo. Porque é interessante demais isso, é tanto que a Bíblia vai falar, né, vai falar sobre os frutos do Espírito e no final diz domínio próprio. Então, domínio próprio é quando você conhece a você mesma e a partir do momento que você se conhece, você vai ter então habilidade com você mesmo, vai saber como se conduzir a hora de calar, a hora de falar, a hora de ir, a hora de voltar, não é a hora de resolver ou a hora de deixar para depois, de pensar um pouquinho, de parar. Então é quando você se conhece a si mesmo. É uma das superdotações e faz parte da lista. Conhecer-se a si mesmo. E a Bíblia fala sobre isso, não é? O domínio próprio é quando você se conhece para você ter controle e saber então a hora de resolver alguma coisa da melhor maneira possível. Então, mulher controlada pelo Espírito. E aí a nossa autora, ela vai falar sobre algumas mulheres ou pessoas que têm temperamentos diferentes. Hoje, na atualidade, eu particularmente, já não creio que existam essas pessoas, cada um com seu temperamento próprio. Porque eu estudei, não é? Com um professor que ensinou pra gente, a gente estava fazendo mestrado em aconselhamento bíblico, eu, meu esposo e outras pessoas. E aí a gente chegou à conclusão de que nós não devemos fazer isso, dizer com que as pessoas elas têm o temperamento tal, sabe por quê? Porque aí de repente a gente se acostuma com aquilo e vamos colocar a responsabilidade no nosso temperamento, tipo o colérico, né? A nossa autora ela fala sobre isso, sobre a mulher colérica, que seria o quê? Aquela que se ira com facilidade, que se irrita com facilidade, que já chuta, já grita, já se esperneia, por mais que se arrependa também com facilidade, se arrependa com facilidade, vá procurar a pessoa para resolver os seus dilemas também com facilidade, mas ela se ira rápido, é a pessoa colérica. Mas se você dizer a pessoa é colérica e só colérica, de repente ela se comporta de uma maneira agressiva e vai colocar desculpa. Ah, não, mas é porque eu sou colérica, eu nasci assim, não é? E não é assim. Nós nascemos sim, não digo temperamento, mas com personalidades, né, diferenciadas, sim. Somos seres todos diferenciados uns dos outros, mas a razão é, dentro de cada um de nós tem um pouco de cada coisa. E nós podemos, como a palavra de Deus diz, né, podemos ter o domínio próprio, né, que é um dos frutos do Espírito, para poder não deixar o colerismo tomar de conta da nossa vida. A autora vai falar sobre também a mulher fleumática, né, o homem fleumático. É aquele que tem um temperamento, segundo ela, que é dosado, né, que é silencioso, que é meio tímido, às vezes um pouquinho brabo, mas é mais na dele, não é muito de falar, não é muito de chamar a atenção, não é? Aí vai falar sobre de outro temperamento, que é o sanguíneo, que não é aquele que gosta de sangue, viu, gente? Que gosta de matar, não é isso. É aquela pessoa que é desenvolta, que é
alegre, que é espontânea, que chega nos lugares e todo mundo já percebe a presença dela, que não tem timidez, não é uma pessoa que é extrovertida. Aí fala também da pessoa melancólica, ela vai falar sobre a mulher melancólica, né? Que é aquela mulher que tudo chora, que tem medo de tudo, que está sempre se maldizendo, não é? E aí coloca cada temperamento separadamente, ela está falando sobre isso, e como você lidar com o seu temperamento para não desagradar a Deus. E ela diz isso, né? E depois eu aprendi que a gente não deve focar nisso, que é para não colocarmos a culpa no nosso temperamento, porque a palavra de Deus diz que a gente deve ter o domínio próprio, tanto para o temperamento que é melancólico, para parar de ficar chorando, se maldizendo, tudo que é ruim acontece com você também. A gente não deve ser assim, porque é até desagradável, né? O ambiente que você está, ninguém suporta estar com alguém assim que está se lastimando a vida toda, até porque a gente tem que aprender a viver contente em qualquer situação. Aquela pessoa que é sanguínea, não é, que às vezes começa uma coisa e não vai até o fim, é errado, precisa ter controle, né, que é no meu caso. Gosta disso, já quer fazer aquilo, mas aí já não gosto mais, com 2 dias já quer fazer outra coisa. Tudo na vida tem que ter controle, dosagem, né, domínio próprio. E é isso que a autora vai falar. E, na verdade, ela conclui o livro dela, né, falando que a mulher controlada pelo Espírito não é só a mulher que conhece a si mesma, né, e aí vai se analisar, ver realmente se ela é uma pessoa que não tem culpa dos seus erros, dos seus pecados, não é? Ou se é uma mulher que precisa mudar em algumas áreas, uma mulher que precisa ter mais, como eu digo, compreensão, não é, da vida dos outros, perdoar mais. E ela vai falar de várias coisas. E no final, ela vai dizer um versículo super interessante, né, da palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, que é Paulo dizendo assim, ó, a minha graça te basta. Na verdade, Paulo dizendo, né, da palavra de Deus em 2 Coríntios, que Deus disse isso para ele. Foi quando Paulo pediu cura da sua doença física, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Então, o livro, na verdade, é que a mulher controlada pelo Espírito é aquela mulher que diz, a tua graça, Senhor, me basta. Coloca isso na sua vida, porque a vida de uma mulher não é fácil. Então, esse livro vai falar sobre muitos acontecimentos da vida de uma mulher no dia a dia dela, principalmente na vida matrimonial. Um casamento, ele tem vários transtornos dentro desse casamento. Muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também acontecem numa relação marido e mulher. Então esse livro vai ter várias dicas, dizendo como a mulher deve se comportar como esposa, não é, dentro da relação. E aí ela vai falar aqui, a autora, sobre as mulheres que acham um peso ser submissa, quando na verdade ser submissa é quando você diz isso para Deus, a tua graça me basta. Então, mesmo que o marido queira ter a palavra final, a mulher ela tem que entender que a palavra final é dele mesmo, porque ele é o líder do lar. Só que o homem, se ele obedecer a palavra de Deus, ele vai aprender que o homem tem que amar a mulher como a si mesmo, como Deus, como Jesus amou a igreja, não é? Então é um amor tão tremendo que ele vai cuidar tão bem dela que ela não vai sentir um pingo de dificuldade de ser submissa a ele. Agora mesmo, acho que está com 5 dias atrás, eu fui sair com uma blusinha branca de casa, essa blusa era bem transparentezinha, então meu sutiã ficou muito saliente. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, filha, não tá legal essa blusa. Eu poderia dar um grito, que besteira, uma blusinha branca, sutiã bege, o que é que tem? Eu só vou ali, não tem nada, eu vou contigo. Não, simplesmente eu fui lá e troquei a blusa, não custa nada. Por que eu fiz isso? Porque ele me ama e eu sei do cuidado que ele tem para comigo, não é? Então ser submissa é quando você faz as coisas de conformidade com a Bíblia. Se a Bíblia diz para você ser submissa, você é submissa, sem perguntar nada e acabou. Então é isso. Gente, no final das contas, esse livro vai ensinar que a gente precisa nos conhecer a nós mesmos para saber como administrar, não é, o nosso comportamento aqui na terra, e que esse comportamento seja um comportamento de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E aí ela lembra também de João Batista, que diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista disse essas palavras, e você que ama a Deus deve dizer também, e eu que amo a Deus também devo dizer essas palavras, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, se é para Deus aparecer na minha vida, se ele para aparecer na minha vida eu tenho que sumir, então
que eu suma. Então é assim, a mulher controlada pelo Espírito Santo é aquela mulher que diz: Senhor, a tua graça me basta, e vive feliz. Não é que ela vai viver angustiada, triste, porque está fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, se estamos fazendo a vontade de Deus, lendo na Bíblia, baseado no que a palavra de Deus diz, e nós estamos sendo submissas a Deus, submissas às autoridades, submissas aos nossos maridos, submissas às leis, não é? Porque Deus manda, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos querer ser submissas a Ele e à lei dEle, que não é pesada, que não é penosa, é leve, não é? Ela é suave, a vontade de Deus, ela é suave. Então, é isso, gente, um livro legal que nós venhamos a colocar em prática nas nossas vidas e sermos submissas a Deus, conhecendo a nós mesmas e transformando, né? Tirando aquilo que tem que tirar, preservando aquilo que já tem de bom e trazendo coisas que a palavra de Deus manda que a gente traga para as nossas vidas, tá bom? Um abraço para todo mundo, até o próximo resumo do nosso próximo livro.